Você já prestou atenção na paisagem que você vê da sua janela? Para começar, vamos entender a diferença entre paisagem e paisagismo. Paisagismo é a arte de distribuir plantas e objetos num jardim ou parque. A noção de paisagem para a geografia é indicadora de conteúdo vivo e de processos dinâmicos, isto é, que estão sempre em atividade. Eu tenho aqui a representação de vários elementos geográficos, físicos, como a montanha, o rio. Tenho também elementos biológicos, como as árvores e os animais. Tenho ainda elementos humanos, como os bonecos. E tenho também produtos da atividade humana, como os prédios e o trem. Reunidos desse jeito disparatado, eles não dizem muito. Mas se eu delimitar um espaço e combinar tudo, terei uma paisagem. Interpretar uma paisagem como essa para a geografia é buscar uma explicação científica de como as formas que nós estamos observando aqui são o resultado visível de uma combinação de processos físicos, como as montanhas, os rios, biológicos, como as árvores, os animais, e humanos, como o trem que circula por aqui. A Baía de Guanabara, que nós vemos hoje, é o resultado de uma combinação de processos físicos e biológicos que foram sendo modificados através do tempo e pela ação humana. Cada modificação de um desses elementos provocou uma reação dos outros. Portanto, a paisagem evolui continuamente. A observação e a descrição da paisagem é o ponto de partida para desvendar os segredos das relações entre sociedade e a natureza. A observação da paisagem é o ponto inicial do treinamento de um geógrafo. Evidentemente, no presente momento, existe uma tendência para estudar mais o espaço do que valorizar a paisagem. Eu, pessoalmente, acho que as duas coisas devem ser feitas ao mesmo tempo. Observar a paisagem, estudar a projeção da sociedade sobre o espaço e tentar interpretar as razões da organização humana sobre a herança da organização natural dos terrenos e da vida vegetal, animal e, sobretudo, do trabalho humano sobre essas heranças. Costuma-se dizer que observar a paisagem é se colocar num ponto especial do terreno em que se possa ter uma visão abrangente do espaço a nível do que se pode observar com os próprios olhos. E dentro desse quadro nós temos que fazer interpretações. Nesse sentido, a ciência da paisagem é uma ciência que envolve observação e interpretação. Olhando e pensando, eu posso entender as condições geográficas de um acontecimento. Descubro e distingo as relações que se estabelecem entre os fenômenos que eu observo. Agora eu te pergunto, quais são esses fenômenos? Dá uma pensada aí. Pensou? Agora dá uma olhada nesta foto que eu tirei na semana passada desta mesma paisagem. Forma de relevo, clima, vegetação, dados de população, atividades econômicas, manifestações sociais. Cada um desses dados estão estreitamente vinculados entre si. Isso não acontece só onde eu estou agora não, mas em cada ponto da superfície terrestre. As condições de vida são resultado da maior ou menor ação da sociedade sobre os processos naturais. A combinação é que varia. As paisagens são produtos das mais diversas combinações de fenômenos, mas entre os fenômenos também existe a diversidade. O relevo, que pode ir de barrancos a planaltos imensos ou cordilheiras. Por outro lado, são as condições climáticas que determinam as características da vegetação e do solo, e também os agentes de erosão que modelam o relevo. E assim se criam as diferentes paisagens naturais, que são resultados das interações entre clima, solo, vegetação e relevo. Veja só, Vicente, olha, a interação desses fenômenos pode dar uma paisagem tropical, como essa praia do nordeste do Brasil,
Olha, um deserto como o do Saara, uma cordilheira como a dos Andes, um planalto como o do Tibete. São as paisagens que a geografia observa e compreende, não é isso? Agora, não está faltando alguma coisa nessas paisagens naturais? A atividade humana. É isso que está faltando nessas paisagens naturais. A atividade humana transforma a paisagem natural em uma paisagem humanizada. Conforme a atividade predominante da população de um lugar, os elementos vão sendo transformados. E assim, nós podemos falar de paisagens agrícolas, paisagens mineiras e paisagens industriais.